Oi, tudo bem? Bem, não poderia deixar de começar hoje pedindo que a espiritualidade maior, que Deus nos auxilie, organize os nossos corações para mais uma palestra. Que Jesus, em sua infinita bondade, abençoe cada lar, abençoe cada um de nós e nos fortaleça a cada momento. Bem, o Lar Espírita Luz e Amor encontrou um jeito de deixar a gente mais pertinho, mesmo com toda essa pandemia. E a maneira foi fazer as palestras via vídeo. Confesso que para mim é um pouco novo tudo isso, mas é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade da gente ser criativo e, acima de tudo, utilizar desse momento para fazer belas reflexões. E nessas reflexões, a cada passo, a gente conhecer um pouquinho mais da gente mesmo, olhar para dentro de cada um de nós e extrair aí o que precisa ser mudado, o que há de belo, o que há de novo, o que esse momento de recolhimento quer dizer para cada um de nós. Quais são as atenções que a gente ainda precisa dar, que a gente ainda precisa olhar e olhar com carinho, com amor e transformar. Então é um momento de oportunidades, apesar de olhar ao lado e as pessoas verem caos. Ainda é uma oportunidade, um grande processo de mudança. Essa é uma delas. Estamos falando assim através de um vídeo. Vamos lá. Hoje o tema proposto foi vencer o mal. Isso está numa carta que Paulo fez aos Romanos, né? Então, não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Não tem como a gente começar a falar sobre vencer o mal e essa carta de Paulo sem a gente se lembrar de alguma passagem também que está em Mateus, que é assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-te também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daqueles que quiser que lhe empreste. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao 42. Por que a gente vai começar conversando um pouquinho sobre esse tema? Porque assim, vencer o mal, a gente precisa lembrar da lei de olho por olho e dente por dente, que é uma lei de Talião. É uma das mais antigas. O que a gente pode dizer também sobre isso? A base dessa lei é a retaliação, ou seja, é uma retaliação equitativa. Se você me fez um mal, eu vou fazer um mal a você na mesma proporção. Era uma maneira para um povo ainda bem desordem naquela época de pelo menos limitar, porque antes disso a gente tinha quem era o mais forte, era quem levava a vez. E essa lei, olho por olho, dente por dente, assim, você me fez o mal na mesma proporção, você vai ter o seu julgamento, a sua penalidade na mesma situação. O criminoso ele é punido na proporção do dano que ele causou. A pergunta que não quer calar é assim: essa lei, né, de Talião tão antiga, é realmente uma lei antiga que não se pratica mais hoje? Será que no orgulho e nas nossas vaidades ou nas nossas discussões, quando alguém nos ofende, a gente não se vinga de alguma maneira? A gente não tem uma lei de retaliação? Quando alguém fala alguma coisa que nos ofende, será que a gente não fica pensando, deixa que no momento certo eu vou dizer o que deve ser dito? Eu faço essa reflexão para a gente pensar que às vezes a gente fala de um povo bárbaro, como se não tivesse sido nós, espíritas, em algum momento, como se estivesse muito longe. E na verdade, essa lei ainda está conosco, essa lei ainda faz parte. Quando a gente chega no escritório e diz assim, bom dia, e ninguém responde, qual o nosso pensamento? Amanhã eu vou oferecer um bom dia também, ou amanhã eu não vou nem falar, para ele ver como é não ter um bom dia respondido. Será que na nossa vaidade, no nosso orgulho, essa lei de troca olho por olho, dente por dente, ela não está mais próxima do que a gente imagina? E muitas vezes, quando a gente deixa passar,
Porque na hora que a gente é ofendido, será que a gente não quer falar as ofensas ou dizer as nossas verdades para as pessoas na hora, ali, na lata? Falar tudo o que a gente pensa? Quando alguém fala assim, nossa, olha, eu não gostei muito do que você fez. Aí você fala assim, mas eu também não gosto. E aí, disserta um certo veneno que a gente guardou durante algum tempo. E muitas vezes, quando a gente silencia, que é o tema de hoje, a gente vencer o mal como? Com o bem. A gente lá na frente fala, ainda bem que eu não falei nada. Ainda bem que o sangue esfriou. Ainda bem que eu não tive um disparato em dizer aquilo que eu faria não pela razão, eu faria pela emoção, pelo meu orgulho ferido. Jesus é o nosso grande código de amor. O amor, ele cobre multidões de pecados. Isso está escrito em Pedro, né? Capítulo 1, versículo 4 a 8. Jesus apresenta três exemplos extraídos dos costumes populares nessa nossa iniciativa de não retaliação, para nos lembrar que são as coisas do dia a dia, como eu adoro falar do Evangelho, gosto do Evangelho no dia a dia, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente sente, para que a gente faça reflexões e mude as nossas atitudes no dia a dia. O Evangelho não é para o dia que a gente vai no centro. O Evangelho de Jesus não é para o dia que eu quero mostrar uma pessoa que eu ainda não sou. O Evangelho de Jesus é para a nossa transformação. Então não tem nada melhor do que trazer ele para o dia a dia. E Jesus, quando foi falar, né, sobre as retaliações, nessa passagem, ele coloca 3 exemplos. Um, que é oferecer a outra face. Se alguém te bate na face direita, ofereça a outra face. Se alguém tira-te a túnica, deixa a capa. E se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha 2. Eu acho legal a gente pensar que isso fazia parte do dia a dia das pessoas, porque assim, oferecer a outra face não é uma das coisas mais simples. Se alguém vem e te bate na tua face direita, você oferece a outra face, você mostra o outro lado do comportamento. Você mostra o outro lado, talvez o seu melhor lado, que as pessoas ainda não viram. Porque nós somos a todo momento avaliados e julgados pelas nossas atitudes por um lado. E nós estamos ainda em construção, em reforma de tudo isso, que é o que a doutrina nos propõe. Uma reforma, uma maneira de olhar para si diferenciada. E aí, muitas vezes, ainda na nossa caminhada, nós somos esbofeteados pelas coisas que ainda não acertamos. Somos ainda esbofeteados por coisas que nós ainda não logramos. E o que nós já logramos? Por que não ofertar o nosso melhor neste momento? Aquele lado nosso que já está da melhor maneira. Quando Jesus dá o exemplo de tira-te a túnica, né? Se alguém tira-te a túnica, deixa a capa. A túnica era a parte por baixo que era utilizada. A capa, considerando que as pessoas naquela época não tinham cobertor, era o que protegeria de noite. A gente dá até a capa. Dar mais do que isso. O que é tirar a capa? Eu falo que é muito bom ser espírita no centro espírita. É maravilhoso, todos nós temos os mesmos ideais. Nós chegamos lá, falamos bom dia, boa tarde, boa noite com muita empolgação, as pessoas me respondem sorridente. Eu tô ali ofertando o meu melhor momento. E as pessoas estão ali buscando o melhor momento delas de aprendizado também. Ser espírita, ter atitudes cristãs em todos os lugares onde nós estamos, é o nosso grande desafio. Ser um cristão no nosso lar, chegar em casa com toda a empolgação, com toda a compreensão, não é um desafio tão fácil assim. Venhamos e convenhamos, nossas capas são as diversas máscaras que às vezes a gente tem. Numa voz doce, numa voz acolhedora, nem sempre para os nossos
familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, esposos, esposas. Nós temos esse perfil. Ainda temos uma máscara. Nós nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam de nós. Nós demoramos para dizer que somos espíritas, pensamos que podemos ser julgados e utilizamos uma máscara do tipo, tô mudando, mas não tô envolvido com nada. Por que a gente não assume o nosso envolvimento? Por que a gente não vai mais além? Se em algum momento o nosso ponto fraco for descoberto, for tirado, for colocado às vistas, por que a gente não tira também a nossa capa e aparece como nós somos, seres em evolução? Por que a gente não deixa o nosso melhor aparecer? E se o nosso melhor ainda não está aí e a gente sabe que essa reforma não está pronta, vamos trabalhar para ela com amor. Porque não é represando quem somos, não é negando quem somos que a gente faz reforma. Só se muda aquilo que a gente reconhece que tem para mudar. Não dá para mudar coisas que a gente não reconhece. Por isso é tão importante, conhece-te a ti mesmo. Porque se conhecer é um grande trabalho e nesse trabalho de descobertas, nesse trabalho de observância, nesse trabalho de vigilância, permite que essa descoberta maravilhosa de quem somos mostre o que precisa ser mudado, mostre para nós o que a gente precisa ali junto com Deus, junto com Jesus, trabalhar para ficar melhor. E entre nós e o Pai não há segredos. Não há nenhum dedo apontado para nós dizendo o quanto a gente já errou, o quanto nós não merecemos. Há sim oportunidades, desde que a gente reconheça elas. E isso é uma das coisas mais maravilhosas. Porque nos ditos populares, eu vou dizer assim, vencer o mal com o bem, se fosse nos dias de hoje, talvez o exemplo seria assim, gasolina não apaga fogo. No meio de uma discussão, no meio de uma briga, não é a gasolina que vai apagar o fogo. Não é colocando mais lenha na fogueira que a gente vai diminuir o problema. E é impressionante como resistir ao mal é uma técnica de não revidar o mal com o mal. É não fazer a mesma coisa que a outra pessoa está fazendo. É não ter as mesmas atitudes que nós estamos criticando, o que está nos magoando. É ter um pouco de empatia, embora seja muito difícil quando a gente é ofendido, mas observar e falar, puxa, se isso não foi bom para mim, também não será bom para ele. E não dá para mudar as coisas tendo atitudes iguais. É bem interessante, porque eu gosto muito de exemplos práticos. Por exemplo, nós estamos nessa época de que tudo tem que ser limpo, tudo... A vida inteira teve que ser limpo, né? A gente descobriu como lava as mãos há poucos meses. Então, não se lava as mãos colocando sujeira. É o oposto. É colocando um desengordurante que a gente vai tirar a gordura. Não se limpa algo colocando sujeira. Não se deixa claro alguma coisa colocando algo que é escuro, que seja sujo. E assim somos nós. Não vai dar para trabalhar com o mal colocando mais mal ali. Os antídotos às vezes são feitos pela mesma coisa, pelo mesmo veneno, pela mesma medicação. Mas por quê? Porque quando a gente estuda um pouquinho o mal ele não existe. Ele é uma ausência do bem, ele é uma ausência do amor. Então só tem uma maneira de cura maravilhosa, que é o amor. Esse é o antídoto. É esse o exercício. É muitas vezes quando a gente vê o mal acontecendo, a gente, procurar ali dentro de nós o melhor sentimento e falar, vamos colocar uma força diferente da força que está atuando ali. Isso só dá para fazer quando a gente tem um pouco de consciência e de acordo com os níveis de evolução de cada um de nós. Nós estamos num despertar, cada um no seu tempo. Alguns um pouquinho mais para frente, outros um pouquinho mais para trás, com mesmas dificuldades em alguns momentos, mas em despertares de momentos, em situações diferentes. A gente precisa entender isso também.
Porque muitas vezes a gente vai estar ali fazendo um esforço enorme em combater o mal com o bem, em transformar as coisas em notícias boas, em sermos mais otimistas no nosso dia a dia, em termos palavras boas a ofertar o silêncio ao invés de ali colocar mais gasolina para que aconteça mais problemas. Mas como fazer isso de maneira sábia? Como fazer isso de uma maneira que a gente saia ganhando e sem agredir e sem esperar isso do outro? A pergunta às vezes é assim, aquilo que a gente critica tanto, será que não é o que a gente repete em alguns momentos? Aquilo que a gente não faz às vezes do outro um pouco de espelho? Fica procurando defeitos como se a gente não tivesse tempo de investigar a gente? E no fundo, nas nossas falhas, o que a gente espera? Perdão. E perdão é libertador. Perdoar é libertador. Porque todos nós já passamos por alguma situação em que a gente ficou muito bravo, em que a gente ficou muito triste com alguma ofensa que a gente recebeu. E se nós nos sentimos ofendidos, nós ficamos presos a essa pessoa o resto do dia. Gosto de brincar sobre esse assunto porque é bem verdade. Quando eu estou ofendida com uma pessoa, quando eu estou magoada com uma pessoa, quando eu não consigo aplicar o perdão com essa pessoa, eu durmo com ela, acordo com ela, penso nela o dia inteiro. Quem carrega o peso sou eu. Somos nós. Se você do outro lado estiver pensando a mesma coisa, que a cada momento em que você brigou com alguém, você levou aquela pessoa o dia todo, não valeu a pena. A gente não dorme bem, a gente lava a roupa bruscamente. A gente cria até uma discussão com a pessoa desnecessariamente. Fica ali, né? Tipo, a gente fala e cria na nossa mente a resposta que a pessoa daria. Quando eu paro pra pensar nisso, eu já tô um pouco doentio. Então, não compensa. Perdoar não é só um ato de amor. Eu digo que é até um ato de inteligência, porque nos desvincula de coisas que nos pesam carregar. Em falar em pesar e carregar, por mais que a gente esteja aqui num plano material, sofrendo todas as interferências da carne, seja ela pela dor, seja ela pelo nosso corpo físico, que é denso, existe uma coisa que é verdade. Tudo nós deixaremos. Os nossos bens, que são frutos do nosso trabalho, deixaremos aqui absolutamente tudo, menos todo o nosso ganho de aprendizado espiritual, intelectual e moral. Isso nós carregaremos. Os sentimentos, o que nós vivemos, isso nós carregaremos. E que a gente deixe o nosso fardo mais leve. Vamos carregar conosco as ofensas daquilo que machucou os nossos brios aqui. Lição fácil? Não, não é uma lição fácil. Mas não deixa de ser uma lição de amor, de compreensão. Fazer prece pelas pessoas que nos ofendem é libertador. Mas, Sandra, desejar a felicidade? Sim, desejar a felicidade de todas essas pessoas. Porque gente feliz, gente com a presença de Deus, com a presença de abundância, não vai perder o tempo ofendendo absolutamente ninguém. Que a gente tenha condições de ofertar mais nessa nossa caminhada. Ofertar amor, ofertar palavras. Por que palavras? Porque às vezes a gente pensa numa caridade que ela é somente material. Nós somos responsáveis pelo que ensinamos, pelo que compartilhamos, pelo que dividimos, pelo que falamos, pelas nossas atitudes de todo momento. A nossa atitude ela é capaz de curar. A nossa atitude no bem vence o mal. A nossa atitude de todos os dias ser gentil, ser cordial, não é mera educação. É uma necessidade. A nossa condição de poder fazer o que precisa ser feito com amor, com devotamento e sem esperar as recompensas é o que nos deixa feliz. Gosto nas minhas palestras quando chego que eu falo assim para as pessoas pensar no poder da palavra.
que a palavra ela tem condições de transformar o ambiente, ela tem condições de transformar, ela tem força, ela tem poder, e tem mesmo. E aí, com tudo isso, pensando em todas as coisas maravilhosas, em tudo aquilo que as pessoas vêm buscar numa palestra espírita, seja conhecimento, seja cura, seja o passe, seja uma harmonização, tudo o que veio buscar, todo o amor, a saúde, a abundância, toda a presença de Deus na vida que a gente busca em cada palestra, eu peço para pensar em tudo isso e desejar isso num boa tarde, num bom dia, numa boa noite, e as pessoas sorriem em seguida. Sabe por que sorrir? Porque eu acredito muito que esse é um amor. Quando a gente faz algo por amor, quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente se doa às pessoas, não tem como não ser feliz um pouco. Quando a gente sabe que a gente fez pelo outro o que a gente podia fazer e foi um pouco além. Lembra os 3 exemplos de Jesus? Quando alguém te pede fazer uma caminhada, caminha comigo 1 milha, você caminha 2, é quando você tem a condição de fazer uma caridade que vai além de uma caridade material. Vai em acompanhar, vai em querer o bem, vai em dar um pouco mais, em dar a sustentação para aquela pessoa, para que ela se reerga e refaça a vida dela de alguma maneira. Isso é dar um passo, ir além. É pagar com bem. Fazer isso para quem a gente gosta é maravilhoso, é muito bom. Não dá nem muito trabalho. Quando um amigo diz assim, preciso da sua ajuda. É ótimo. Mas e quando é aquela pessoa que você não tem tanto amor assim? Como é ajudar alguém? Às vezes é até mais fácil ajudar um desconhecido do que ajudar uma pessoa que a gente conhece. Mas se dispor a ajudar sem querer ser reconhecido, fazer isso por si próprio, pelo bem que você pode sentir, esse sim é de grande agrado. É de grande agrado a Deus. Perseguir alguém porque esse alguém nos ofendeu é fomentar mais mal, é criar mais emaranhados. Perdoar, pedir perdão sobre algo que a gente fez é algo muito nobre. Mas perdoar a si mesmo e tratar de si com amor, com respeito, honrando todos os princípios de Jesus, para a gente viver uma vida cada vez melhor, é um grande desafio. Conheço várias pessoas que não são capazes de olhar para si e falar, opa, me perdoo. Já fiz muita coisa estranhas, mas hoje eu estou disposta a fazer tudo muito diferente, sem ficar ali criando chibatas mentais que justifiquem qualquer tristeza, mas que leve alegria, porque a alegria é algo leve. Jesus nos ensinou que a gente deve amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, e olha como é difícil, orar por aqueles que nos maltratam e nos caluniam, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Às vezes eu fico me perguntando, será que é o mesmo erro? Perdoar para se libertar, ofertar amor aos que nos odeiam. A gente pode, por vezes, combater o mal, né? Mas a única maneira da gente alcançar de verdade a perfeita vitória sobre ele é na nossa consagração em fazer o bem, independente para quem seja. Vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa, esse momento que a gente está recolhido. Eu não sei em que momento que você vai estar fazendo reflexões sobre o que nós estamos hoje conversando, mas vamos nos ligar de alguma maneira ao lar espírita Luz e Amor, aos bons feitores que lá trabalham, que lá estão a sustentar cada um de nós neste momento tão difícil, a nos fortalecer e que a gente não perca a oportunidade de olhar para tudo isso, de olhar para nós. Nós fomos obrigados a dar aquela paradinha para pensar o que eu posso fazer diferente. A gente foi obrigado a dar aquela paradinha para olhar as pessoas que a gente ama,
para perceber ainda o quanto nos falta de paciência, o quanto nos falta ainda de algumas coisas e convidados a ser felizes com pouco, bem pouco, às vezes com uma presença que há tempo a gente não tinha. Para aqueles que estão sozinhos, pensar se realmente estão sozinhos e ter um tempo para estar com a gente mesmo e saber que a gente pode ser a nossa melhor companhia não é deixar de fazer o bem por nós. Que a espiritualidade maior ilumine, proteja, ampare e socorra cada um de nós. Que as luzes e as bênçãos dos céus adentrem a casa de cada um, transformando, transmutando, energizando e permitindo que dias melhores venham, que não nos falte fé, força e a ligação com Deus para que a gente mude, melhore e amplie tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente deve fazer. Beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre.